Olá pessoal do segundo ano, estamos aqui para dar início ao nosso segundo bimestre, né? Dizer que eu estou com saudade de vocês e espero que esse tempo de isolamento social não dure mais tanto, né? Mas sabemos que é necessário pela preservação da nossa vida e da vida da família de vocês. Bom, eu vou pedir para que vocês abram agora o material, a apostila do segundo bimestre, né? De língua portuguesa, que a gente vai começar o nosso primeiro módulo, né? De hoje, que é o módulo 27, que fala a respeito dos níveis de linguagem. É um conteúdo relativamente fácil, vocês já puderam ver parte disso no primeiro ano do ensino médio, e a apostila do segundo ano vem trazer com um pouquinho mais de detalhes e precisão, e nós vamos começar então. Todos abriram a apostila? Página 377, vamos lá? Bom, então vocês vão ver aí que a apostila trouxe os níveis de linguagem, né? Ele vem aí com uma chargezinha explicando, né, e dando uma dimensão desse esquema linguístico, né, que gira em torno do falante. E é muito legal essas formas de falar e também a gente entender um pouco, né, dessas diferenças no falar através dos níveis de linguagem. Então nós vamos começar primeiro falando sobre essa relação dessa língua falada e escrita, né? A língua falada, a intenção é que o falante se comunique dentro de determinada sociedade ou comunidade em que ele vive. Então, na língua falada, a gente valora mais do que questões gramaticais a questão de saber se comunicar, né? Então, isso vai depender muito do falante e de qual grupo ele está inserido no momento da fala. De nada adianta eu estar num grupo jurídico falando sobre uma gíria que não tenha nada a ver com aquele grupo. Uma gíria, por exemplo, de skinheads num grupo jurídico. E nada a ver também eu me utilizar de terminologia jurídica com alunos, com adolescentes. E nada a ver também eu usar de gírias faladas entre adolescentes com pessoas idosas, que não vão saber do que a gente está falando. Então, a língua falada, ela tem uma intenção clara, que é a comunicação, né? E já a língua escrita, ela exige uma situação formal, na maioria das vezes, quando você escreve algo para ser avaliado, né? Então, a língua escrita, quando ela exige uma avaliação, você ou determinado conhecimento prévio da escrita, por exemplo, você vai se dirigir a um juiz, a um governador, você vai escrever uma carta para alguém que detenha um conhecimento intelectual maior, você sabe que você vai ousar mais nessa escrita e vai tomar cuidados com os deslizes gramaticais, né? Então, a diferença entre essas duas é só mesmo a sua finalidade. E dependendo de cada finalidade é que você vai adequar a forma correta tanto de escrever como do falar. Aí vocês vão ver que ele traz o primeiro exemplo, né, e a primeira definição da linguagem culta, né? A linguagem culta, professor, é a mesma coisa que norma culta? Sim, é a mesma coisa. A linguagem culta é aquela ensinada nas escolas e serve de instrumento para a comunicação formal, né? E tudo que você vai fazer, que você vai passar para um leitor, seja uma comunicação, uma revista, em um jornal, um texto de artigo de opinião, um texto dissertativo, um texto narrativo que você vai escrever para que mais pessoas tenham acesso, o seu público de leitor, ele vai exigir esse conhecimento prévio gramatical. E a linguagem culta, ela está dentro desse contexto, tá? Ela é a gramática normativa pura. Você não desliza em questões gramaticais ao se escrever na norma culta ou linguagem culta, certo? Já a linguagem popular é o contrário, é aquela linguagem que é usada espontaneamente e livremente pelos falantes, pelo povo, né? Então, professora, mas o que pode entrar dentro dessa linguagem popular? Toda linguagem informal, ela entra de uma forma ou de outra dentro dessa linguagem popular. O que vai diferenciar
é o contexto, é o grau de escolaridade do falante, e uma série de coisas, né? Não só com a questão do intelecto, como também a questão sociocultural, né? Até uma questão de alfabetização, né? Se a pessoa é analfabeto funcional, se ela é alfabetizada ou não. Há uma questão também regional, há uma série de coisas que se inserem dentro dessa linguagem popular. Mas o que eu quero que vocês gravem? A linguagem popular é uma linguagem espontânea e falada pelo povo, certo? A gíria, ela já é um estilo de linguagem, ela não é uma linguagem em si. É um estilo que se insere dentro da linguagem popular. Ah, mas eu posso dizer que a gíria é popular? Sim ou não, depende da gíria. O que se torna um termo da linguagem popular é o seu alcance, tá? Então, quanto mais alcance ele tiver, ele sim pode ser considerado como popular. Quanto menor o seu alcance, mesmo que seja uma expressão que não integre a linguagem culta, porque a gíria não vai integrar, ele pode sim não integrar em todas as vezes na linguagem popular, né? Por quê? Porque se é uma comunidade, se for uma gíria inventada há pouco tempo, que 10 pessoas saibam, ela é popular? Ela ainda não é popular, né? Ela é utilizada por um grupo pequeno de pessoas, mas quando essa gíria ela passa a ter visibilidade, como na maioria das gírias, aí sim ela pode ser considerada um estilo que é imerso à linguagem popular, ou seja, ele está dentro dessa linguagem popular. E a gíria, o que é mais importante falar para vocês da gíria? É que a gíria, ela vai também acompanhar como eu vou falar? Ela vai acompanhar um processo histórico. Ah, como assim ela vai acompanhar um processo histórico? Por que eu digo isso? Porque muitas gírias, elas caem em desuso com o passar do tempo, certo? Por exemplo, a palavra mano, ela já foi dita cara, ela já foi dita meu, ela já foi dita mano e hoje ela é dita velho, né? Às vezes ainda é utilizada mano, mas vão surgindo novas palavras para se referir a outra pessoa que você vai falar. Então, muitas gírias também caem em desuso. Vocês, como adolescentes, já vão poder presenciar gírias que vocês falavam quando tinham 10, 11 anos, quando eram crianças, e que hoje já caiu em desuso. Então, a gíria, o termo gírico, ele acompanha esse processo histórico e muitas vezes ele cai em desuso e outro termo vem substituí-lo, certo? Entenderam? Fui clara? Agora aqui na página 254, a apostila trouxe alguns termos de gírias e nomes que vieram do tupi. E são coisas que a gente nem imagina. O interessante da língua portuguesa é que tudo tem uma motivação. Entendeu? Igual eu falei para vocês no primeiro ano, quando a gente foi acompanhar a evolução de determinadas palavras, como a palavra você, né? Que lá antigamente, na época da colonização, a palavra você surgiu de vossa mercê. De vossa mercê veio para vós mercê, né? De vós mercê veio para você. E de você, vocês utilizam VC. C. Onde você vai? Entendeu? Então, algumas palavras, aliás, todas as palavras, elas têm a sua história, né? Assim como elas têm a sua origem, assim como elas têm as suas ligações e assim como ela também sofre, né? Evoluções, elas sofrem características evolucionais. E aqui a apostila trouxe alguns termos de gírias, né? Que a gente está falando especificamente da gíria, que vieram do tupi. Por exemplo, nhen, falar muito, resmungar, vem do verbo nheeng, que significa falar. Chorar as pitangas, pirangue em tupi é vermelho. A expressão significa pedir insistentemente algo que é negado, lamuriando-se, choramingando. Então, por isso, não vem chorar as pitangas. Jururu, aruru, né, no tupi, significa triste, cabisbaixo. Então, por isso, o que foi que você tá jururu hoje? Ipanema, nome de lugar fedorento. Pindaíba, pindá é anzol, ruim.
A expressão servia para indicar quando alguém ia mal nas pescarias ou não conseguia suficiente para comer. Então fala, nossa, fulano tá na pindaíba. É por isso. Então assim vai. Aí ele traz Pernambuco, mar com fendas, rachado, que representaria arrecifes no mar pernambucano. Por isso o estado Pernambuco, né? Por causa dos rachados, das fendas no litoral. Isso foi só mesmo a título de curiosidade. Agora vocês vão poder acompanhar aí na página 378, 379, 380, 381, que tem os exercícios. Então são bastante exercícios e são exercícios, né? Nem todos de marcar, a maioria deles é para vocês escreverem. Na verdade tem uma mescla, tem alguns de escrever e bastante de marcar. Achei que tinha mais de escrever, mas tem os dois. Enfim, vocês farão esses exercícios, tá? Para hoje, para a aula de hoje, tá? Até o final da aula. E agora nós vamos para a prática, tá? Mas eu venho aqui no outro vídeo tratar da prática com vocês. Um beijo bem apertado, estou com muitas saudades. Espero que em breve possamos dar aquele abraço mesmo. E por favor, se tiverem alguma dúvida, voltem à aula. E mesmo assim, se surgir alguma dúvida, vocês vão falando comigo, tá? Agora a gente também tá com essa ferramenta nova do Google Meet. E eu já informo a vocês que na próxima aula, quando a gente for corrigir esses exercícios de hoje, a gente vai corrigir no Google Meet, certo? Um beijo, fiquem com Deus.